turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui de novo ao Tagarelando. E hoje a gente vai falar sobre um livro muito especial. Já adianto logo que é um livro cristão, de um autor que eu gosto muito, porque ele não é só um autor, né, gente? Ele é também um pastor, teólogo e muito mais. É o nosso querido John Piper. John Piper, se você assistir esse vídeo, love you! Mas falando sério agora, gente, o livro que a gente vai tratar hoje é Pense. Pense, a vida da mente e o amor de Deus. Antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho sobre o autor. Acredito que muitos cristãos evangélicos da atualidade já ouviram falar nesse pastor. Ele é doutor em teologia, formado pela Universidade de Munique, fundador do ministério Desiring God, Desiring God. Nossa, é difícil falar inglês, viu, galera? E ele foi pastor titular por 33 anos na Igreja Batista de Belém, tô traduzindo, ok, para o português, em Minneapolis, nos Estados Unidos. E ele é muito conhecido, né, pelas suas pregações. Existem diversas pregações dele na internet e eu aconselho muito. Ele é um excelente pastor, um excelente teólogo da atualidade. É um homem de Deus verdadeiramente e tem abençoado muitas vidas, inclusive a minha. E esse livro que eu vou tratar hoje é o Pense. Esse é um livro que fala principalmente, basicamente, sobre pensarmos a respeito da palavra de Deus e de como isso nos leva a uma vida de total dependência da graça de Deus e de experimentarmos verdadeiramente o seu amor, né, de uma forma sóbria, de uma forma equilibrada, sem dependermos apenas das nossas emoções, do nosso sentimentalismo e também não excluirmos isso dependendo apenas da nossa razão e da nossa intelectualidade, achando que só isso e ela em si mesma basta. Ele nos faz nos atentarmos para aquilo que a Escritura Sagrada diz, aquilo que Deus espera de nós, que nós sejamos equilibrados. Ele nos deu mente e ele nos deu coração. E as duas coisas não devem caminhar separadas, pelo contrário, devem caminhar juntas. Então não é o Piper que está falando isso, acima de qualquer coisa, foi o próprio Deus. Na introdução do livro, que foi feita pelo Mark Noll, ele faz uma colocação que eu achei muito interessante e que resume bem este livro. Ele disse assim: Piper apresenta a alternativa bíblica. Pensar tão claramente quanto possível vinculado às afeições, valorizando a Deus como o bem mais elevado. Respeito pelo intelecto com cautela, contra o orgulho intelectual e comprometimento com o estudo diligente em total dependência da graça de Deus. Então, Piper critica tanto as pessoas que acham que Deus fala conosco apenas por meio das nossas emoções. Então, se eu não sentir no fundo do meu coração que Deus está falando comigo, Ele não está falando comigo. Mesmo que eu esteja com a Bíblia aberta, lendo a palavra de Deus, buscando a Ele, se eu não sentir, tem alguma coisa errada, eu devo estar em pecado. Tanto essa nossa atitude está equivocada, como a atitude do não, deixa eu abrir a Bíblia, deixa eu pensar e blá blá blá, e vou ler 50 capítulos por dia e vou encher isso e vou ler, ouvir todas as pregações de John Piper e vou assim tal, que é ser o intelectual e você abandona completamente o ensino verdadeiro das Escrituras. Ele nos aponta para a importância de sermos diligentes no nosso estudo da palavra de Deus, na nossa devoção a Deus, na dependência do nosso Deus, reconhecendo quem Ele é e quem nós somos, deixando o nosso orgulho de lado, sabendo que por mais que Deus nos dê inteligência, nós não somos nada sem Ele. Então nós não temos do que nos orgulhar. E nós não somos melhores do que ninguém. Então é importante sermos humildes, vivermos, né, na presença do nosso Deus, pensando sobre aquilo que Ele nos revelou. Não é à toa que Deus nos deu a palavra dele de forma escrita. E isso é um dos pontos que ele aborda nesse livro, inclusive. Ela não foi gravada pra gente ouvir, não é um podcast, não foi um vídeo, não foi nada, foi um livro, sabe? E a importância do ler. Piper chega a afirmar em um dos tópicos que ler é pensar. E isso é muito interessante, esse tópico do livro é muito bacana também, além de todos os outros tópicos.
é uma leitura muito boa. Piper escreve como se ele estivesse pregando. Então ele vai expor diversos textos bíblicos ao longo do livro e vai esmiuçar esses textos, né? Trazendo a nós a reflexão sobre o pensar conforme a vontade de Deus, debaixo da dependência de Deus. E uma coisa que também é abordada é o fato de que quando a gente pensa da maneira certa, esse pensar diligente, comprometido, humilde, debaixo da dependência e da graça de Deus, ele nos leva automaticamente à adoração a Deus. E não tem como você não sentir isso, não tem como você não sentir o amor de Deus e o seu amor por Deus também. Então, são as duas coisas juntas. Não adianta a gente tentar separar as coisas, porque não foi assim que Deus nos criou. E lembre-se, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Ele é sim o ser mais pensante que existe no universo e também o ser que mais ama nesse mundo. Ele é amor, né? Então, é um livro muito bom, eu indico demais. Uma leitura muito sóbria e equilibrada, traz aplicações práticas para nossa vida. E agora os tópicos do livro eu vou ler pra vocês. Não é spoiler, é só pra você ter uma noção do conteúdo geralzão do livro. Piper divide esse livro em 7 tópicos gerais, certo? E dentro deles, ele esmiuça algumas outras questões, tirando a parte de apresentação do livro, introdução e essas coisas. O primeiro tópico do livro é esclarecendo o significado de pensar. O segundo tópico é vindo à fé por meio do pensar. Terceiro tópico, esclarecendo o significado de amar a Deus. Quarto tópico, enfrentando o desafio do relativismo, muito atual, inclusive. Quinto tópico, enfrentando o desafio do anti-intelectualismo, também muito atual. Sexto tópico, achando uma maneira humilde de conhecer. Sétimo tópico, incentivando os pensadores e os não pensadores. Gente, é um livro muito completo. Eu espero de verdade que vocês leiam esse livro e que Deus use esse livro para abençoar a vida de vocês, assim como ele usou para abençoar a minha vida. Se você gosta de algum outro livro de John Piper, me indica, coloca aí nos comentários, porque eu gosto muito desse autor. Não li todos os livros dele, mas sei que existem excelentes livros. Se você tem alguma outra indicação de livro cristão que você acha que eu devo comentar aqui no canal também, pode colocar, pode sugerir, sou toda ouvidos. Ao longo da semana eu vou colocar lá na minha página no Instagram, então se você não segue ainda, segue lá, @tagarelando, tagarelando com 2 L's e 2 O's. Segue lá porque eu vou colocar algumas frases desse livro que me chamaram a atenção, que foram muito edificantes também. E é isso, gente, que Deus abençoe muito vocês e até a próxima!